Nosso personagem de hoje é um ex-drogado, ex-morador de rua. Foi frequentador do Arsenal da Esperança e hoje é uma pessoa recuperada. Conheça a história de Fernando Bolacha. Confere aí. Fernando Menoncelo, mais conhecido como Fernando Bolacha. Eu vim parar no albergue, que eu já estava numa situação de rua. Eu venho de problemas com vício de drogas desde muito jovem, né? Comecei a usar droga com 12 anos para 13 anos e aí a vida inteira foi assim, né? E aí nos últimos anos, antes de eu parar na rua, já estava uma situação descontrolada, onde eu acabei me envolvendo com o crack, que foi o meu fim de poço, né? E acabei passando muita dificuldade mesmo, muita loucura, doideira, acabei respondendo processo, acabei roubando meus pais, meus avós. Então, na verdade, meu grupo familiar já mais confiava em deixar em casa, né? Ou na casa de um tio, na casa... Então eu perdi todo esse vínculo, acabei tendo que morar em construções, eu fazia alguns bicos, então morei em algumas construções, que trabalhava de ajudante de pedreiro, depois fui morando em lugar, eu pagava pensão, fiquei nesse de bater cabeça, até o vício acabar com tudo mesmo, eu não ter mais para onde ir. Aí foi num dia que eu estava assistindo, na época, era na época das internações compulsórias do Kratóide, então as pessoas, você tinha uma pessoa que tinha problema com droga dentro da sua casa, você sedava ela e levava para o Kratóide e ele ficava internado. Estava tendo essas internações compulsórias e eu vi numa dessas internações compulsórias no programa lá da SPTV, lá, aqui do meio-dia lá, uma mãe carregando um pai com mais ou menos, hoje minha idade, uns 40 anos ou um pouco mais de 50 anos, tirando do táxi e levando para a internação compulsória. Aí aquela cena ficou na minha cabeça, uma filha, que eu tenho uma filha, né? Uma mulher carregando um pai no colo para ser internado. E aí aquilo tocou minha cabeça, eu liguei para a mãe da minha filha, minha ex-mulher, e falei, já não tinha nenhum vínculo com eles, né? E falei, me deixa na porta desse lugar lá, porque eu não aguento mais, acho que preciso mudar, preciso parar. Eu já tinha ficado internado 2, 3 vezes, nada tinha adiantado, e nessa aí vim para São Paulo, ela foi e me deixou na porta do Kratóide. Só que quando chegou lá, as internações eram no Juqueri. E o meu tempo de Juqueri, a gente sempre ouvia aquelas 1000 histórias terríveis, de choque na cabeça, que lá é pra doido, que não sei o quê. Eu falei, não vou ser internado, não vou ser internado, não vou. E aí eles me passaram um programa lá que eu podia ficar o dia inteiro lá, tomava algumas medicações lá que eles passavam no setor de psiquiatria, e eu podia ficar lá, mas não teria onde dormir. Aí eu fiquei lá no processo, já fui no primeiro dia, fiquei o segundo, terceiro dia e dormi alguns dias lá na porta, na luz mesmo, na frente do Kratóide, do outro lado da calçada, até que um parceiro meu falou, tem um albergue lá, o Arsenal da Esperança, eu nunca tinha vivido nessa situação de rua, então eu não sabia nem para onde ir. É assim, vai lá, tenta vaga. E aí eu vim pra cá e fiquei aí na porta. E na primeira noite eu não consegui pernoite, porque eu acho que eu cheguei depois do horário, dormi aqui na porta. E aí no segundo dia eu consegui a vaga, dormi no pernoite, depois eu fui conversar com as assistentes sociais para explicar a situação e falar que queria uma vaga fixa, né, que eles dão esse processo, e aí aconteceu, aí vim para cá, parei aqui, e aí já estava nessa pegada, fazendo tratamento no Kratóide, querendo mudar de vida e não sabia como, sem familiar tudo distante, ninguém queria ajudar, e aí comecei a me envolver com o pessoal daqui, com assistentes sociais, pedir curso, pedir vaga, preciso trabalhar, preciso fazer curso. Fiquei nessa aí, arrumei uns cursos para fazer no Pronatec, no Senai do Ipiranga. E aí, voltando do Senai do Ipiranga, tem o Garrido, que é um cara que tem uma academia de boxe debaixo do viaduto. Voltei à prática esportiva lá, voltei pro boxe lá, e aí retomei minha vida através do esporte, né? O que, quando eu estava aqui, eu já estava bem, já não estava mais comprometido com vício, mas
e tentando batalhar, arrumar um emprego, fazia bicos aqui, fazia curso, fiz o curso de operador de empilhadeira e controlador de pátio através daqui, do Pronatec no Senai. Então já estava tentando engatilhar e eu já tinha sido atleta quando eu era mais jovem, com 17 anos. Na verdade, esse lance de atleta, meu avô foi boxeador em 1947. Então o boxe sempre esteve na minha vida presente, com histórias, com tudo, né? Mas eu nunca tinha sido atleta. A primeira vez que eu entrei numa academia foi já para tentar ver se eu parava de ser doidão, parava com esse negócio de droga. Já foi um meio de tentar, porque eu me envolvi cedo com esse lance de droga. Engraçado que chegou num ponto que a droga já para mim já não era mais maneira. Eu queria parar, mas já o vício já estava num estado tão grande que eu não conseguia parar. Então as minhas loucuras, as minhas brisas, as noias eram coisas, sabe, deprimente mesmo, me assustava e eu não tinha força. E aí quando eu vim aqui, que eu me vi nessa situação total de rua, que começou a abrir um pouco minha mente, e aí fiz esses cursos do Senai e, pô, e aí quando você tá num propósito bom, a vida é tão louca que as pedras vão se encaixando no natural, né, cara? Elas vão se encaixando. E aí através do curso eu encontrei o Garrido, que é um cara que tem uma academia de boxe, que dá aula para morador de rua debaixo do viaduto Alcântara Machado. Como eu já tinha treinado, eu fiquei louco, entrei lá correndo, troquei ideia com ele, falei, meu irmão, já fiz, queria voltar, tô nessa situação, como é que você pode me ajudar? E aí ele me ajudou também, me apoiou, como a casa aqui, o albergue me apoiou, ele me abraçou, falou, vem cá, vamos lá, vamos tentar desse jeito, fui fazendo algumas lutas, fui me destacando, fui me tornando campeão. Na verdade, o que me tirou dessa situação de rua mesmo foi o boxe, né? Porque aí eu fui virando atleta, fui ganhando algumas coisas, alguns patrocínios que já conseguia pagar um aluguel, já me manter num outro ciclo, né? E depois disso virei treinador, né? Sofri uma lesão no olho, virei treinador e hoje vivo do boxe com o meu projeto das Suas para o Sing. São 2 ginásios esportivos onde a gente cuida de atletas, temos campeões, tudo. E esse lance de eu estar aqui com boxe, na verdade eu sempre estou aqui, né? Envolvido em qualquer coisa, sempre estou ligando, pedindo para me envolver em qualquer coisa, porque eu sou eternamente grato a essa casa aqui. Eu lembro de cada momento difícil, de eu passar por dentro desses quartos e ver as fotos dos imigrantes, pô, e pensar, cara, esses caras vieram para cá de lá, fugido da guerra, a maioria veio sem dinheiro, sem família, destruído, e a maioria ficou rico, ficou bem, né, aqui no Brasil, se estabeleceu, né, meu, porque é o comércio todo da imigração italiana, né. Então eu ficava com esse pensamento, eu acho que era o pensamento que me batia todo dia, assim. Toda vez que eu passava, via uma foto, eu pensava exatamente nisso aí. Esses caras vieram pra cá, da guerra, sem família, sem dinheiro, sem nada, a maioria se estabeleceu e ficou rico aqui. Eu vou sair daqui, vou sair daqui, vou sair daqui. E saí, cara. Então eu tenho uma gratidão pela energia dessa casa, por tudo dessa casa, que sempre eu tô aqui. Na verdade, quando você fala isso de liberdade, na verdade eu já nem tinha, né? Porque eu tava escravo da droga, então liberdade eu não tinha nenhuma. Porque toda a minha liberdade eu trocava pra ficar louco. Então isso foi o de menos. O que mais me assustou assim, que não digo assustar assim, mas que eu fiquei meio cabreiro, foi nos primeiros dias a população, assim, de você não conhecer o irmão que tá dormindo do seu lado. Eu não sei se chegou a entrar, cada quarto aí são lugares que tem mais de 100 camas, né, meu? Então você passa a noite, você vai tentar descansar, enquanto embaixo de você está deitado mais um, do seu lado está deitado mais 2, do outro lado mais 2, e você olhar, o meu leito era o 578, né? Então é muita gente, então isso às vezes assusta. Eu lembro de quando eu cheguei aqui no primeiro dia, eu tinha só um par de tênis, uma mochila, e um par de tênis, uma camiseta, uma mochila e uma bermuda. Eu dormi com os tênis amarrados. Eu amarrei um tênis no outro, laços bem fortes assim, puxei bem os cadarços, amarrei bem forte, amarrei um no outro, pus o cobertor em cima e dormi assim, deitado, de cabeça olhando para cima, com medo de perder meu tênis, que era a única coisa que eu tinha quando eu vim para cá. Eu falei, meu, se alguém roubar meu tênis enquanto eu estou dormindo, eu não consigo nem amanhã ir fazer uma correria para arrumar um bico, entendeu, meu? As dificuldades daqui para mim foram mais bicos, arrumar uns trampos, né, meu? Aqui tinha alguns bicos que eu lembro como se fosse hoje, que eram uns trampos que as pessoas
as pessoas se aproveitam um pouco da situação do povo de rua, né, meu? Porque às vezes você vê aí na porta dessa casa de madrugada aí todo dia aí uma par de empresa, pegando uma galera para fazer bico, para ficar com plaquinha de vender imóvel, para ir montar uma feira, para ir bater caixa em alguma coisa. Mas porque eles sabem que você está numa situação difícil, então eles vão te pagar R$25, R$30, que não é exatamente nada, para você trabalhar 12 horas por dia, bater caixa o dia inteiro e te dar uma marmita aqui. Então o povo se abusa um pouco dessa situação do povo de rua, mas para quem está nessa situação de rua era o que me mantinha vivo. Sair aqui fora e 4 horas da manhã, porque os caras chegam cedo aí, e tentar arrumar um bico para ganhar R$30, para ver se eu conseguia ir no lojão do Brás e comprar uma calça lá do Brás, lá para andar um pouco melhor, para tentar arrumar um trampo melhor, para no outro dia ir lá e ganhar os R$30, ir lá e comprar uma camiseta. Então eu já tinha uma calça e uma camiseta, para no outro dia tentar comprar um tênis. Então aí, nesses passo a passo, foi me adiantando, mas esse passo a passo me assustava bastante, velho, porque tinha bicos aqui que era praticamente uma guerra, com RG na mão, e tentar entrar na Kombi para pegar o trampo era sair na mão mesmo, puxar os outros, entrar no correndo e os caras entrando, RG na mão, bom, exatamente assim como em filme, né? Às vezes a gente vê umas situações dessas em filme, né? E você fala, pô, isso é real, cara, porque aqui passa, aqui para arrumar trampo é difícil, para comer é difícil, e chegar. E quando você sai porque você tem o horário de sair aqui e o horário de retorno, né? E quando você sai e o horário de retorno, você fica sem almoço, para você correr atrás do seu almoço na rua e para você arrumar o seu trampo. Então eu tive muitos medos aqui. Quando eu comecei a fazer curso, eu não tinha dinheiro para nada. Aí dentro do Senai eu arrumei um outro curso, então eu passava o dia inteiro no Senai, saía do Senai e ia para a academia de boxe. Então esses eram meus medos, eu não tinha nada, eu tinha que guardar a fruta que vinha da janta para comer, eu tinha que depender dos meus parceiros que às vezes sabiam que eu ia lutar já, para me dar as sobremesas para eu guardar para no dia seguinte fazer 2 cursos e comer, guardar R$1, ir no Rondão, comprar um saco de miojo que era do lado do Senai do Ipiranga e com vergonha de pôr no micro-ondas, botar num tupperware de água gelada e deixar na mochila lá, porque ele vai ficar mole do mesmo jeito, sem água quente, para não comer na frente dos outros, comer escondido no vestiário. Eu passei muitos meses, mas cara, eu vou te falar, eu tinha absoluta certeza de que isso ia dar certo, de que eu ia dar essa pedalada por cima e de que eu ia superar esses meus medos e dificuldades. Eu não sei como, inexplicável, na verdade eu sei, mas foi maior que eu, sabe qual é? O medo foi maior que eu. Quando eu voltei a lutar no primeiro dia, cheguei no ringue, o cara falou, quer lutar? Quer. Eu tava com a calça, o bermuda debaixo da calça, que era a única roupa que eu tinha, aquela calça que eu comprei no braço e a bermuda que eu cheguei aqui, então eu usava a bermuda de cueca, meu. O cara falou, quer lutar? Quero, tá de bermuda? Tô. Eu tirar a calça e já tava com aquela minha bermuda cueca embaixo, ir pra uma luta, apanhar 3 rounds e pensar, meu, não vai dar mais certo o boxe, porque eu tinha apanhado muito na minha primeira luta de volta, e no dia seguinte tá lá treinando de novo, com medo do Garrido não me aceitar, do medo dele falar, não, você perdeu, já era. Então eu tive muitos medos, mas eu sempre fui pedalando com força para cima, porque a vida é luta, velho. A vida é luta. Eu acho que depois desse espírito mesmo de luta que eu consegui mesmo enxergar melhor tudo isso, né? Enxergar melhor os sofrimentos, enxergar melhor o medo, porque o medo te faz crescer. Se você dá uma atenção para isso, com atenção mesmo, pô, tem que ter uma inteligência às vezes para analisar as coisas, ele te faz crescer, o medo te faz crescer. A maioria das lições a gente aprende na dor, né? Nunca no amor. Não importa quantas vezes eu falar aqui, ô campeão, pô, chega aí meu irmão, vamos fazer um treino, esquece esse bagulho, não usa droga não. Não, o cara vai aprender na dor. Quando ele perder tudo, quando ele não olhar para cima e falar, meu Deus, para onde eu vou agora? É aí que ele vai aprender, entendeu? Então, eu acho que o medo para mim foi ponte, sabe? Pontes que me levaram aos lugares que eu cheguei hoje. Meu, quando eu cheguei aqui para fazer amizade, foi fácil porque a gente já começou uma amizade na porta ali, né? Porque para você arrumar uma vaga, você tem que chegar cedo e depois, na hora de... Então fica uma fila na porta, né? Se passar ali no final da tarde, você sempre vai ver o portão fechado, uma fila, e depois você entra. E nessa fila ali já começou a amizade. Eu tenho um brother aí, o Jefferson Manaus, que é um parça de vida até hoje. Hoje ele voltou para a terra dele em Manaus, mas que a gente estava na mesma porta ali, trocando ideia, não tinha o que comer. O pessoal da Maloca foi no restaurante, pegou doação, né, o resto.
e aí você vai no restaurante, a doação de restaurante, não sei se todos é assim, mas eu vou falar da minha experiência, eles viram como chegou para nós, eles viram a cuba tudo num saco lá e você traz para casa. Você tem Tupperware, você põe no Tupperware, você não tem no saco de lixo preto mesmo, então foi assim que a gente comeu aqui. Os caras foram lá buscar, vou lá no restaurante, chegou um saco de lixo preto com comida boa, né, que tinha acabado de sair do restaurante, a gente não tinha o que comer, pegamos uma PET, cortamos, metemos na PET, comendo na mão, eu e esse Manaus aí, foi aí que meu primeiro vínculo de amizade, falando da dificuldade e comendo essa comida aí. E depois que eu entrei, eu sou um cara muito de trocar ideia, né? Fui fazendo mais outras amizades, mas de amizade importante que eu tive aqui, eu lembro do Velhinho e o Jefferson Manaus, que foram pessoas que andavam lado a lado, torciam por mim. E aí quando eu voltei a lutar foi mais legal ainda, porque eles torciam de verdade. Toda a refeição aqui tem a sobremesa, né? Então, a fruta, tudo. Então, essa rapaziada, na hora da janta, todos sabiam que no dia seguinte eu tinha um dia de luta inteirinho, depois treinar, e eu ia lutar. Então, a maioria das pessoas já virava, ei, campeão, toma uma fruta aí. Então, guardava, 7, 8, 10 laranja para comer. Então, fui ganhando algumas amizades importantes aí que foram me ajudando mesmo. Não cheguei. Meu medo foi parar na Cracolândia. Foi por isso que eu acho que eu me resgatei, né? Porque quando eu parei na rua, lá na Luz, eu pensei em sair. Eu falei, meu irmão, não tenho para onde eu morar. Eu não tenho mais onde viver. Se eu ficar usando droga aqui, já era, eu vou parar na Cracolândia. E aí eu fiquei com isso na minha... Eu cheguei aí algumas vezes lá, nunca vivi lá. Eu fiquei com isso antes de ir pra rua, né? Mas quando eu parei na rua, definitivamente, o meu maior pânico era parar lá, porque eu tinha medo de nunca mais voltar. Eu vim de uma família não tão desestruturada, meu pai foi comerciante, tudo. Eu me envolvi com crack depois de muito mais velho, né? Eu me envolvi com crack depois de muito mais velho. Eu fui viciado em cocaína a vida inteira, e aí, quando eu fui morar pro interior, eu fui trabalhar pro tráfico. E aí, para não ficar com a mala da droga, que era a minha droga de uso, a rapaziada lá falou, então você vai trabalhar com isso aí, não sei o quê. E eu acabei dando mole, experimentando, entendeu? Então, isso que acabou mesmo destruindo todo o resto, mas nada é para não ser, né? Eu acho que foi bom, né, ter acontecido tudo isso, senão talvez hoje não estaria vivo, estaria morto ou preso, né? E o meu medo era parar lá, na Cracolândia, porque não sei se já foi lá, aquilo são ruas que, cara, o crack, ele é uma doença, ele não é só simplesmente uma droga. Enquanto o Estado não entender isso, enquanto o governo, enquanto ninguém entender isso aí, nunca vai mudar, mano. Porque é uma droga que causa uma doença. Você experimenta o crack hoje, amanhã você quer usar de novo, amanhã você quer usar de novo, amanhã você quer usar de novo. E enquanto você tem coisas, você vai tendo. Enquanto você não tem mais, você vai se submeter ao que for para usar outra pedra de crack. Então o crack é uma doença, cara. Hoje as pessoas me perguntam exatamente isso aí, como é que foi, não sei o quê. Eu não sei nem explicar, cara. Eu não sei nem explicar como foi que eu me livrei. Eu sei explicar o começo, que eu passei lá pelo Kratóide, tomei medicação, que eu acho que me ajudou. Não sou cientista, não sou médico, não posso te explicar ao certo que foi. Eu creio que para mim foi um conjunto de coisas, né? Não tem uma fórmula, né? Mas é uma doença, cara. E é muito difícil parar lá na Cracolândia, porque são milhares de pessoas exatamente assim, doentes, dispostas a fazer qualquer coisa por um trago de crack. Então é muito complicado. Obrigado pela audiência. Se você gosta deste tipo de vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e aproveita para deixar um comentário. Quero saber o que você está achando desse tipo de conteúdo.